Olá, sou o professor Egon, do Sistema de Ensino Aprende Brasil, e nessa videoaula a gente vai estar tratando do assunto Os Ambientes da Terra, que é contemplado no livro didático do 7º ano, unidade 3. O tema específico dessa aula é biomas e biogeografia. E destacando que todas as ilustrações, todas as figuras que estão nessa apresentação, todas elas estão também nos livros didáticos. E aqui, com já começando a explicação, né, com uma sugestão de atividade, né, nessa aula. E o interessante de estar destacando esse mapa aqui, né, sendo um mapa que também está presente no livro didático do 7º ano. Né, exatamente fazer com que o aluno ele desenvolva, né, a habilidade e a competência, né, de entender a caracterização dos biomas. E, essencialmente, né, nesse período de pandemia, os alunos estarem interagindo mais com o material didático, né? Tendo em vista a ausência dos professores para estar balizando o uso do livro, né? É interessante que a gente, de alguma forma, estimule essa interação e saber, né, esse uso produtivo do livro nesse período, né? Como uma ferramenta para a gente não ficar desamparado em relação ao processo de aprendizagem. Então, quando a gente olha para as regiões do planeta, né, a gente observa, né, por meio desse mapa, que existe uma distribuição totalmente relacionada com as latitudes em que esses biomas se encontram. Né. O que isso significa? Que a partir que você se movimenta das regiões equatoriais, né, entre os trópicos, para as regiões polares, você observa uma redução tanto da fauna quanto da flora dos ambientes. Né. E por que a gente observa isso ao longo do país? Né? Quais são as influências, né? Quais são os fatores, né, que influenciam diretamente essa diversidade, né, de desertos, regiões glaciais totalmente inóspitas, quase praticamente sem vida, né, e regiões ricas como as florestas equatoriais, exemplo, a nossa Amazônia. Os fatores que influenciam, então, que a gente pode colocar são o clima, né, como principal determinante, né? Regiões onde você tem água, onde você tem muita umidade e muita temperatura, normalmente você vai ver regiões mais ricas, né? Mais diversas, né? E lugares onde você não vê a umidade circular e as temperaturas não são altas, né? Você vai vendo uma redução gradual dessa quantidade tanto de animais quanto vegetais na paisagem. Né? Isso acaba determinando a caracterização dos biomas, né? Que na verdade o bioma em si é um conjunto, né, de espécies que leva à caracterização desse bioma. Né? E quais outros fatores que a gente pode observar que influenciam, né, na distribuição da vegetação ao longo da paisagem? Né? Tem um exemplo muito bacana aqui na região do Paraná, né? Aqui na região de Curitiba, quando a gente se desloca para a região do litoral, aqui é uma região repleta de araucárias, né? Isso marca até o próprio nome da cidade. Né? E a partir do momento que a gente se desloca de Curitiba para a planície litorânea, né, a gente tem uma relativa subida da serra e daí, a partir desse ponto a gente começa a descer por 900 metros até o nível do mar, né, até a planície litorânea. E na região de Curitiba tem muitas araucárias. E a partir do momento que você vai se aproximando da serra, as araucárias desaparecem na paisagem. Né. A gente poderia até falar que né, foi desmatamento e tal, mas isso não explicaria, né? O que explica de fato é o microclima, né? Ou seja, as araucárias elas ocorrem em lugares específicos, né? Lugares onde o clima ele é favorável para que elas ocorram, tanto o clima quanto o tipo de solo, né? Tanto que isso também é outro fato interessante, né? Que é uma evidência também, que a partir do momento que você começa a subir as montanhas, né, você vê também uma diversidade, né, e uma mudança brusca em relação à vegetação que cobre essas montanhas. Né. Normalmente na base das montanhas, né, você consegue ver uma vegetação muito mais rica, né, as árvores são maiores. E a partir do momento que você começa a subir essas elevações, devido à exposição da rocha, né, a rocha vai ficando mais próxima da superfície do solo e as raízes não conseguem se penetrar fundo. Né. Então as árvores de grande porte elas não conseguem criar sustentação. Logo, você vai vendo uma diminuição, né, da vegetação, uma diminuição também dos animais, né, e também devido à baixa oxigenação, né, quanto regiões mais altas você tem o armazenamento, ou seja, tem menos oxigênio disponível. Isso também ajuda a trazer essa característica dessas paisagens. Né.
Então, destacando a influência do relevo também na diversidade dos biomas do nosso planeta, né? E aqui agora, tratando especificamente dos biomas brasileiros, né, e é interessante aqui porque o Sistema de Ensino Aprende Brasil, ele contempla alunos praticamente de todas as regiões do Brasil, e é interessante, esses agora vocês que estão me vendo, quando vocês estão nas suas casas, nas cidades que vocês residem, é interessante levar esses conhecimentos para vocês conseguirem, né, desenvolver essa habilidade de reconhecer o próprio ambiente que vocês estão, né, que vocês residem. E como que vocês podem fazer isso, né? É simples fato de vocês saírem de casa e às vezes tipo irem num parque ou irem num rio pescar com os pais, tal, com a família, vocês começam a observar uma diferenciação da vegetação e dos animais que ocorrem, né? Por exemplo, em regiões mais próximas aos corpos da água, a gente vai ver uma vegetação muito mais rica, né? Já regiões montanhosas ou planaltos, regiões elevadas, talvez a vegetação não seja tão densa, né? Tão variada assim, quanto as regiões próximas aos corpos d'água, né? Então isso é uma coisa legal de a gente observar nos ambientes que a gente mora e ajuda a gente a desenvolver essa habilidade, né? Que é isso que a gente está procurando nesse conteúdo, né? Fazer com que vocês compreendam a importância, né, da preservação desses ambientes e, acima de tudo, saber caracterizar, né? Saber identificar, saber a importância, né, tanto da conservação quanto a importância, às vezes, da gente estar utilizando os recursos disponíveis. Isso é uma coisa muito interessante de destacar. E também, no caso do Brasil, é muito interessante, né? A gente pode deixar de falar da diferenciação que a gente tem dos demais continentes, que é o fato de a região sul e sudeste do país, quando a gente observa as outras latitudes do globo, né? A gente observa que são desertos, né? As latitudes semelhantes, continentais, as porções continentais, elas são grandes desertos, né? Na África a gente tem o deserto da Namíbia, o deserto australiano, o deserto do Atacama, no Chile. E o que isso significa, né? Que são regiões que a dinâmica do clima, né, a forma como o clima ele cicla na atmosfera faz com que a umidade não fique nessas regiões. E o que acontece no Brasil, né? Devido ao relevo do continente sul-americano, a gente tem um grande paredão rochoso aqui, que é a Cordilheira dos Andes, que acaba segurando toda a evaporação e toda a evapotranspiração da floresta, né? Ou seja, tanto a transpiração das plantas quanto dos corpos da água, né? E toda a bacia hidrográfica do rio Amazonas, né? Então, a partir dessa transpiração, né, isso evidencia também a maior incidência do solar, né? Que o sol acaba esquentando essa água, fazendo com que ela evapore, né? Toda essa água evaporada, ela acaba batendo, né, devido à circulação da atmosfera, ela batendo nesses paredões aqui, né, ou seja, na Cordilheira dos Andes, e sendo carregada para toda essa região aqui que eu destaquei, né, que é a região sul e sudeste, que é uma região até de destaque, né, quando a gente fala do agronegócio, né, da agropecuária, né, e tudo mais. Também a região do Pantanal, toda a bacia amazônica, né, toda a região do Mato Grosso do Sul, né, que são regiões que hoje em dia são destaques quando a gente fala de agricultura, né. Então isso é uma coisa importante também da gente entender da dinâmica do nosso país, né, e às vezes a importância até no nosso em relação ao desenvolvimento econômico, social e tudo mais. E agora falando da biogeografia, que está totalmente relacionado com a dinâmica dos biomas também, né, e aqui destacando nesse mapa a importância, né, ou seja, os movimentos da tectônica de placas, né, e a influência que esses movimentos provocam na dinâmica da vegetação e da diversidade de animais no nosso planeta, né. E aqui, né, em preto, né, essas flechas marcando as áreas, né, de direção para onde as placas estão se movimentando, né. E é interessante destacar que, né, a gente não confundir, né, as placas tectônicas com os continentes, né, ou seja, as placas tectônicas elas contemplam tanto as regiões emersas quanto as regiões submersas da crosta, né. Já os continentes eles correspondem às regiões que são, né, que estão acima da superfície do mar. E isso pode ser, e é uma coisa relativa também, que dependendo de como o nível do mar ele oscila, as porções continentais elas podem ficar mais expostas. E se o nível do mar ele aumentar, né, no caso, as regiões elas vão ficar menos expostas, ou seja, vai diminuir a porção de terra acima da superfície do oceano.
E por que varia, né, o nível do mar, né? Devido às eras glaciais, né? Ou seja, os períodos de glaciações que o planeta sofre influenciam totalmente na dinâmica do planeta, né? Ou seja, até é uma discussão muito grande dentro da geologia, né, nas áreas da ciência que exploram esses assuntos, as variações da temperatura do planeta, né, as eras glaciais e as extinções em massa, né? Ou seja, ligando os períodos de extinções com as variações do clima, né? Então, isso, né, evidenciando também a influência da tectônica de placas, né, do clima, ou seja, de toda a dinâmica que envolve o planeta, né? E aqui mostrando que em tempos pretéritos, né, 280 milhões de anos atrás, a gente tinha no planeta uma porção de terra única, gigante, né, que era a Pangeia, ou seja, todos os animais que residiam nessa grande porção, eles acabaram sofrendo um isolamento, né, ao longo do tempo devido à tectônica de placas. E esse isolamento fez com que ao longo do tempo esses animais, que antigamente eles tinham o mesmo ancestral comum, eles começassem a se diferenciar ao longo do tempo e provocando a grande diversidade tanto de animais quanto de vegetais, né, que a gente tem no nosso planeta, né. E isso é uma evidência muito grande, né, da influência da tectônica de placas até como um starter, né, como um estopim para a diversidade de plantas e animais no planeta Terra, né. E aí, após, né, há 135 milhões de anos atrás, a tectônica ela já fica mais evidente, né, a crosta começa a se separar, né, o tectonismo ele começa a já moldurar a forma que a gente vê atualmente, né, que é essa daqui, que mostra já uma separação muito mais evidente dos continentes, né, e também uma variação muito grande também na classificação dos biomas que a gente estava tratando agora há pouco no assunto anterior, né. Ou seja, através da tectônica e do clima, a gente vê a diversidade do planeta se moldurar completamente ao longo dos milhares e milhões de anos de existência da Terra, né. E aqui, né, algumas evidências que a gente coloca no livro, tanto de animais quanto de vegetais, que é o mesossauro, né, um exemplo de um réptil que vivia tanto na América do Sul quanto na África, né, na era que, como eu falei, a crosta, a Pangeia ainda existia, né, e a Glossopteris, que é uma espécie de planta, né, que ocorria tanto na América do Sul quanto na África, Antártica e Austrália, né. E isso é muito interessante, né, que isso são evidências, ou seja, os paleontólogos, né, a partir de pesquisas, escavações e tudo mais, eles encontram esses fósseis nessas regiões que hoje em dia elas estão separadas, né. Então, através dessa conjuntura de dados, né, dessa análise, a gente consegue trazer evidências bem significativas que realmente existe essa dinâmica. E o que é mais interessante é que as evidências da dinâmica da crosta terrestre, elas existem até hoje, né? Quando a gente fala de vulcões, terremotos, tsunamis e tudo mais, essas são evidências atuais, né? Que ainda a crosta está se mexendo e pode ser que daqui milhares ou milhões de anos a diversidade do planeta seja outra, né? Isso é uma coisa muito interessante de destacar. E aqui agora a gente falando das evidências geológicas, né? Ou seja, os crátons, né? Que são continuidades de lavas, né? de derramamentos, né? Ao longo de milhões de anos, que a gente consegue encontrar tanto na América do Sul quanto na África, ou seja, além das evidências de plantas, né, de fósseis de plantas preservados, de animais, a gente também consegue encontrar as evidências na rocha, né? Ou seja, e é interessante que quando a gente fala das evidências na rocha, a gente está falando de registros talvez muito mais antigos do que os registros dos fósseis dos animais que a gente encontra, né? O que indica que, né, o processo ele é intenso, né, contínuo e determinante, né, em toda a diversidade do nosso planeta. E aqui agora uma sugestão, né, de pesquisa, né, que outros fatores além da tectônica de placas podem influenciar a forma como as espécies se distribuíram no planeta, né. E também fica uma questão, né, para o nosso próximo assunto que a gente vai estar tratando na nossa próxima aula.
Muito obrigado e até a próxima.